Então vamos lá, queridos, nesta noite, compartilhar esse texto da Palavra de Deus. Atos, capítulo 9, verso 15, que diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis e perante o povo de Israel. Esse texto se refere a Saulo, que mais tarde passaria a se chamar Paulo, o apóstolo Paulo. Após o seu encontro com Jesus Cristo, Deus envia ali Ananias, que foi orar por Paulo, que tinha ficado cego, tinha ficado sem visão. E Ananias é incumbido de ir ali e apresentar o evangelho para Paulo, colocar as suas mãos sobre os seus olhos, e Paulo voltou a viver. E como Paulo perseguia, Paulo voltou a enxergar, Como Paulo era um perseguidor da igreja, Ananias ficou com medo, Falou assim: eu vou lá nada, chega lá, esse homem tá de enrolação aí, vou chegar lá, ele vai me prender, vai me fazer, me forçar a negar o nome de Jesus. Mas Deus disse para ele: não vai, que este é um instrumento escolhido. Algumas versões vão dizer que ele é um vaso escolhido. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Sobre ser um vaso escolhido por Deus. Nós sabemos que existem muitos tipos de vasos, Tem o famoso vaso de alabastro, Que é o que aquela mulher quebrou na hora que ela foi ungir os pés de Jesus. Tem vaso de cerâmica, Tem a famosa porcelana chinesa. Temos vaso de ouro, vaso de prata, vasos adornados com pedras preciosas. Temos todos os tipos de vaso. Mas qual é o vaso que Deus usa? O que é ser um vaso escolhido por Deus? O que é ser esse instrumento por Deus? É isso que eu quero repartir com você nesta noite. Que tipo de vaso Deus usa? Lá em 2 Coríntios, algumas passagens do Velho Testamento, também nós vamos ver essa referência, tá? Mas eu escolhi aqui uma das cartas de Paulo, para ver qual é o tipo de vaso que Deus usa. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 diz assim: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então Deus escolheu vasos simples para serem cheios, vasos de barro. O que dá valor a um vaso de barro? Eu propositadamente deixei aqui, este nosso vasinho que nós ganhamos aqui da nossa pastora Adélia, o que dá valor ao vaso é o que está dentro dele. Principalmente um vaso de barro, que não tem valor por si mesmo, mas o que está dentro do vaso é que vai dar valor ao vaso. Eu tinha aqui uma flor bonita, mas a flor já foi, ficou só o vaso. Mas dependendo do que está no vaso, é que vai dar valor a ele. Essa é a ilustração que Deus está dizendo, quando ele diz assim: ele é um vaso escolhido, ou seja, é um vaso para ser cheio com água. E o que nós somos convidados a ter dentro desse vaso? O Espírito Santo. Por isso que a palavra diz: enchei-vos do Espírito Santo. O que dá valor ao vaso de barro, no caso, é aquilo que está dentro dele. E o que está dentro de você? Você também é um vaso escolhido? O vaso escolhido é para ser cheio do Espírito Santo. Por isso nós somos convidados a nos encher de Deus, encher do Espírito Santo. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Daquilo que nós estivermos nos enchendo é que nós vamos manifestar em nossas palavras, em nossas ações. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, estar cheios de Deus. Porque quando nós estamos cheios, nós podemos transbordar. E um vaso transbordante, ele alcança outras pessoas, alcança outros vasos. Somos vasos na mão de Deus.
vasos escolhidos. E como Paulo disse aqui, carregando um tesouro. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. É por isso que Deus escolheu as coisas simples. É por isso que Deus escolheu as coisas loucas. É por isso que Deus escolheu as coisas que nada são para confundir aquelas que são. Nós fomos chamados pelaquilo que Deus iria colocar em nós e não pelo valor que nós tínhamos, porque a Bíblia diz que nós éramos menos do que nada até que encontramos com o Senhor Jesus. E esses vasos passaram a ter agora dentro deles algo precioso, ou a coisa mais preciosa. O próprio Deus veio habitar nesses vasos. Eu coloquei propositadamente esta música, né? Essa casa é sua, nós deixamos ela para você. Do que está cheio esta casa chamada eu, esta casa que é você. Quando nós estamos cheios de Deus, aí nós temos muito valor e aí nós podemos ir diante dele. Eu quero falar mais sobre isso com você amanhã às 10 horas no nosso culto. Domingo às 10 horas da manhã, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você. Por que fomos escolhidos? Por que fomos chamados? Por que Deus escolhe algumas pessoas e insiste com essas pessoas? Assim como Ele fez com Jonas, assim como Ele fez com Moisés, assim como Ele fez com Elias. Pessoas que queriam largar tudo, que queriam desistir, que queriam deixar o seu chamado. E Deus insiste com essas pessoas. Amanhã nós iremos falar sobre isso. Hoje, minha palavra de Deus para o meu e para o seu coração é essa. Nós somos vasos na mão de um Deus poderoso, que nos enche com teu Espírito para que a gente possa ir e dar fruto, e fruto em abundância. O fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5:20. Cheios do Espírito Santo, nós frutificamos. Cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos ferramentas na mão de Deus. E Deus pode nos usar para alcançar outras vidas. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos interceder. Interceder pelos pedidos de oração que têm sido colocados diante de nós. A causa de outras pessoas, mas que nós, como vasos de barros, mas cheios de um tesouro precioso que é o Espírito Santo, podemos nos tornar sacerdotes do Deus Altíssimo e clamar a Ele. Então quero orar com você agora, nesta noite, por essas necessidades. Entre elas está aqui a Valéria, né, que está em viagem, mas a nossa irmã Itaí já deu trabalho lá, que eu estou sabendo, viu? Com a sua pressão que não está se estabilizando, né? Tem subido. Então nós vamos orar pela nossa irmã Itaí, né? Para que Deus venha estabilizar a sua pressão. E orando por ela, eu quero apresentar as outras necessidades, né? Que nós já temos colocado aqui todas as noites. Aqueles que precisam de cura para a sua alma, para o seu físico. Pessoas que precisam aí de uma porta de trabalho. Pessoas que precisam de uma solução, né, uma causa na família, que estão precisando aí de uma reconciliação, né, familiar. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Valéria está falando aqui, né, que a nossa irmã Itaí já está melhor, né, e se elas forem viajar, mas eu fico daqui só acompanhando, só para ver se está tudo bem. Então vamos nos colocar na brecha agora e interceder. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite, Senhor, mais uma vez nos reunimos aqui para orar, para clamar a Ti, Senhor. Ó Deus, por tantas vidas, ó Pai, que estão perecendo em meio, ó Pai, ao caos causado pelo pecado, pelo distanciamento de Ti, Senhor. Ó Deus, o Senhor fez o homem para Te adorar, para Te servir, para viver em obediência. Mas esses vasos, Senhor, que o Senhor fez, têm sido enchidos de tantas coisas, ó Pai, que não é o Teu Espírito, que não é a Tua Palavra, ouvido tantas vozes, ó Pai, que não é a Tua. E por isso, Senhor, nos encontramos, ó Pai, nesse caos que estamos. Nos afastamos de Ti, Senhor, e sofremos a consequência do pecado
a consequência do erro. Mas nós, em nome de Jesus, pedimos perdão, Senhor. Perdão para a nossa nação, perdão para esta humanidade, Senhor. Ó Senhor, se lembre de Jesus Cristo, teu Filho. Se lembre, ó Pai, do sangue. Se lembre, ó Pai, da cruz. E tenha misericórdia de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, venha nos curar, ó Pai. Curar o nosso físico das doenças, ó Pai, que tem nos assolado. Entre elas, ó Deus, a Covid-19. Ó Deus, que tem feito tantas vítimas, ó Pai. Entre elas, ó Pai, parentes nossos, amigos, pessoas que amamos, que partiram, ó Pai. Ó Deus, mas que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer com que esta vacina se torne eficaz, Senhor. E nós possamos novamente, Senhor, ó Deus, ter uma oportunidade de nos relacionarmos, ó Pai. Pois nos fechamos devido, Pai, esse vírus que está aí, mas que o Senhor possa agora, Pai, curar, restaurar, Senhor, aqueles que estão no hospital ou em seus lares sofrendo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor leve a cura. Não somente, Pai, para a Covid-19, mas tantos males que tem nos assolado, como câncer, doenças no coração, Deus, no fígado, ó Deus, no intestino. Em nome de Jesus, coloque as tuas mãos e leva a cura agora, Pai. Cura este sangue, estabiliza esta pressão arterial. Ó Deus, em nome de Jesus, cura esse rim, ó Pai. Ó Deus, coloque as tuas mãos sobre esse fígado, Pai. Ó Deus, este seu filho, esta tua filha que recebeu uma palavra, Senhor, um diagnóstico de morte. Em nome de Jesus, o Senhor pode mudar esta situação. Ó Deus, as doenças emocionais, a depressão, ó Deus, a síndrome do pânico, ó Deus, tantas doenças, Pai, que por falta de estabilidade emocional, por falta de confiar em Ti, Senhor, pelo medo daquilo que tem vindo sobre nós, quantas pessoas adoeceram, mas em nome de Jesus, que o Senhor leve a cura, que o Senhor leve a restauração, cura essa tristeza, Pai, que não sai, esta pessoa que não consegue reagir pela perda, Senhor, de um relacionamento, de um ente querido, Senhor, ou até mesmo de um emprego, que trouxe essa tristeza tão profunda, mas que o Senhor possa vir com Teu Espírito encher esse vaso e levar a alegria, levar a esperança, Pai, fazer esta pessoa sair desta situação em nome de Jesus, recobrar a alegria, recobrar a vontade de viver, Pai. Sopra para longe esse espírito da morte que tem, ó Deus, trazido, Senhor, o desejo de morrer nesse coração, ó Pai. Mas em nome de Jesus, que o Senhor possa repreender e com Teu Espírito encher de esperança, de alegria, Pai, e disposição para a vida, porque a vida é preciosa que o Senhor nos deu, e enquanto tivermos, Pai, que possamos viver uma vida na Tua presença. Senhor, aviva a Tua obra. Traz, ó Pai, ó Deus, disposição à Tua igreja, encha com Teu Espírito, aviva, Pai, ó Deus, nesses dias tão difíceis, que possamos, ó Pai, ser propagadores das boas novas. Usa-nos, ó Deus, para testemunhar do Teu nome. Ó Deus, traz alegria à Tua igreja, encha com Teu Espírito Santo e leva-nos, ó Pai, a propagar o Teu reino. Continue salvando, alcançando, Pai, esta terra que está tão carente de um Salvador. Em nome de Jesus, Pai, alcança, a começar, ó Pai, ó Deus, da nossa casa. Quantos, ó Deus, tem na sua própria casa pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho? Alcança, Pai, nossos filhos, pais, irmãos. Alcança, Senhor, os nossos vizinhos. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Seu reino se expanda nesta terra, em nome de Jesus, e que a Sua luz possa raiar em meio às trevas, e muitas vidas possam se achegar a Ti, pois sabemos, ó Pai, que a Tua vinda está próxima, que Cristo há de voltar para buscar a Sua igreja, buscar os santos, que Jesus possa encontrar uma igreja viva, uma igreja disposta, uma igreja, Senhor, que esteja alerta, esperando a volta do Salvador. Deus, nos concede uma noite de paz na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu oro pela vida da Juliana, da minha esposa, Senhor, que está com essa gripe forte.
mas que para o Senhor ela é fraca, ela não existe, Senhor. Com uma palavra sua, ela pode ser restaurada. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia nesta noite, após esse período de oração. Que o Senhor te dê paz, o Senhor te dê tranquilidade.